Agora esta chamada está sendo gravada. Parecida nossa prece para nós começarmos, por favor. Sim. Amado Mestre Jesus, ó Pai, aqui estamos mais uma vez, com a Tua permissão, reunidos em Teu nome. Queremos te pedir a Tua graça, a Tua luz e a Tua doce companhia. Que assim como os Teus discípulos no caminho de Emaús, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, dando-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, preparando essa terra fértil do nosso coração para a sementinha que será lançada nessa noite, para que ela possa crescer em nossos corações e dar bons frutos a cada dia. Abençoa o nosso querido irmão Alberto, intuindo ele, juntamente com seus mentores espirituais, esses espíritos tão bondosos e amigos que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos ajude, que nos dê a graça do entendimento, abençoando cada um, e até mesmo aqueles que não puderam participar nessa noite, que eles sejam agraciados pela tua bênção, pela graça divina do teu santo amor. Aqueles que vierem a ouvir no futuro, que eles possam sentir a tua presença e o esclarecimento da tua santa palavra. Nós te pedimos, no nome santo e amado do nosso querido Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Assim seja. Obrigada, Aparecida. Imagina, eu que agradeço sempre essa oportunidade tão bendita de estar fazendo a prece. Tá lá, eles, Ana, Lúcia, Cristina, todos bem-vindos, tá? Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos e nós vamos começar do... Esqueci aqui. Só ver aqui. É isso mesmo. Deixa eu retomar ele aqui. Vou disponibilizar para vocês a tela. É a mesma coisa que está no livro, tá? Só que, para evitar mudar, ficar olhando para outro canto, já volta na própria tela, vocês podem acompanhar conosco, tá? Vamos lá. Vamos disponibilizar agora. Acho que isso aqui. Vamos começar aqui. Então, Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar as leis morais, tá? Nós estamos nela, estamos na 9ª lei, tá? E a lei de liberdade. Então, já tivemos a oportunidade de outros 3 encontros, né? Falar da liberdade natural, né? A questão da escravidão, né? E hoje nós vamos tratar da liberdade de pensamento, que é o item 3. Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse modo virtual, então, que nos permite interagir agora com quem está online, né? E outras pessoas que não puderam possam utilizar para estudar, para ouvir, tá? E espero que possa ajudá-los de alguma forma. Bom, nesse capítulo 10, que é a 9ª lei, ele fala da lei de liberdade. Então, nós tivemos a oportunidade de falar da liberdade natural, escravidão. Nós vamos tratar hoje da liberdade de pensamento, e Kardec ainda vai destrinchar, né, pedagogicamente, sobre a liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, né? E depois ele faz um resumo teórico. Sempre lembrando que é uma lei só, tá? Não é diversos itens da lei, não, é uma lei só que ele destrincha. Ele, como sou um pedagogo maravilhoso, ele faz várias perguntas que abordam essa lei de liberdade, tá? Então, primeiro vamos ver o significado, né? O dicionário.com diz que liberdade é independência absoluta, né? Ou seja, você tem independência, não depender de ninguém, tá? Então, você não depende de ninguém. Deixa eu só ver quem entrou aqui para colocá-lo na lista.
Deixa eu ver quem que vai entrar aqui. Que hoje eu estou gerenciando aqui também, gente. O Wellington está no nome de Wellington, mas eu estou entrando pelo login dele aqui para permitir gravar, tá? Mas não se preocupe, a gente vai aos pouquinhos, vai achando ela aqui. Pois bem, liberdade absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, um povo, uma nação, né? Estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete. Ou seja, você tem a sua vontade. Liberdade está relacionada à vontade. Você não ter limite a essa sua vontade. Então, essa é a ideia de liberdade. Você tem uma independência absoluta, né? Uma característica de quem é livre, de quem não submete, ou seja, que vivia pela e em liberdade. Isso é a ideia de liberdade. É algo que está ligado à vontade, ou seja, você quer se expressar, você se expressa. Você quer falar, você fala. Você quer sair, deslocar. Então, ninguém o impede. Tá? Essa é a ideia de liberdade. Pensamento. Né? Ato ou efeito de pensar. Reflexão, ideia, conceito. Então, tem vários significados para pensamento. Então, ato ou efeito de pensar, uma reflexão. Você está refletindo sobre algo, é o seu pensamento que está fazendo. Uma ideia, ela trabalhada é um pensamento. Um conceito formulado na sua mente, é um pensamento. Então, pensamento também é uma faculdade de conceber ideias. Né? Você aparece, criou uma ideia. Né? Isso é pensamento. Você deve criar pelo pensamento. Faculdade de raciocinar, ou seja, uma capacidade de você ligar pontos, conceitos, ideias e trazer um raciocínio, tirar conclusões. Conjunto de ideias de indivíduos ou um grupo sobre determinado assunto. Você trabalha isso, um grupo de ideias, também está relacionado a pensamento. Em filosofia, é a atividade da mente que forma conceito e realiza julgamentos. Então, o pensamento está ligado, né, esse ato, efeito de pensar, que reflete, que traz ideia, que cria, que formula conceitos, né? Isso é pensamento. Os nossos cientistas dizem que são gerados no cérebro. O pensamento é gerado no cérebro. Segundo a nossa ciência, trazendo que tudo isso é formulado no cérebro. O cérebro é que reflete, que cria ideia, que formula conceito. Tá? Para os nossos cientistas, o pensamento é formulado no cérebro. Ok? Pois bem. Então, você está parado, em qualquer canto que você estiver, dentro da sua mente, né, vai aparecer um monte de ideias. Aqui essa imagem nos dá uma noção de como é a mente da criatura, ou de qualquer um de nós. Ou seja, é uma capacidade que a nossa espécie tem, né, de pensarmos ininterruptamente. Então, uma das capacidades da espécie humanoide é de pensar, e esse pensar ele não pode ser inibido. O pensar ele é ininterrupto. Nós estamos sempre pensando. Por mais que você centralize, se sente no local, você está sempre pensando. Sempre está vindo uma ideia, uma reflexão, um conceito, uma situação, ou seja, está um emaranhado o tempo todo na nossa cabeça. Então, a nossa cabeça é um mundo todo próprio, em que você pode mergulhar nele, e é o que muitos fazem, mergulham, tá? E alguns não conseguem sair. Não conseguem sair deste mundo. Tá? Fica preso. Ou vai muito para frente, né? Ou fica aprisionado nele, ou para frente ou para trás, no passado ou no futuro. Tá? Então, a nossa mente ela tem essa capacidade, né, de pensar. Né? Isso é pensamento.
ideias, conceitos, reflexões, né, sugestões, tudo aparece na nossa mente. Isso é o ato de pensar. Tá? Então, e é o tempo todo, é o tempo todo. Não tem como. Tá? Você pode estar aprisionado. Oi, Cristina, seja bem-vinda. Você pode estar. Alguém pode impedir que você expresse. Né? Pode ir para fora, pode tapar a sua boca, né? Pode cortar a sua língua. Isso são coisas esdrúxulas. Mas não pode impedir que você pense. Então, o mundo todo da criatura, né? Aí Buda, né? Achei interessante, né? Ele diz que nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. E isso a gente sente, né? Algumas criaturas mergulham nessa mente, às vezes uma mente doentia, e ela se tranca. Ela se tranca por dentro. Eu costumo dizer que o depressivo, ele entra e se tranca. Não tem como a gente acessar. É só a própria criatura que vai abrir para voltar o retorno, ou retornar ao presente, né? Mas, Alberto, isso é o tempo todo, o tempo todo. E a gente tem que aprender a trabalhar os pensamentos. Conduzi-los. O máximo que a gente vai fazer é conduzi-los para pensar algo bom, coisas boas, idealizar algo, refletir sobre algo bom. É o que os espíritos mais elevados fazem. Agora, nós, espíritos ainda de terceira ordem, a gente é desorganizado. A gente pensa tudo ao mesmo tempo, né? E, às vezes, com a predominância de certos pensamentos, certos gostos que a gente carrega consigo. Bom, feito esse preâmbulo, Kardec faz duas perguntas sobre essa liberdade de pensar. A primeira, ele questiona se há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta. Né? Nós vimos que a liberdade ela é relativa, né? A gente tem liberdade, Deus nos criou simples e ignorante, com a capacidade infinita de aprender, mas os Espíritos nos esclarecem que a minha liberdade vai até onde chega o direito do outro. Então, se tivermos em sociedade, a gente não tem liberdade absoluta. Ou seja, se tiver duas criaturas, você não tem liberdade absoluta. Mas aí ele vem e diz, olha, mas existe alguma coisa, algum momento, algo especial, né, no ser humano que escape a qualquer constrangimento, pela qual ele realmente goza de uma liberdade absoluta. E aí? Eu já dei uns, né, no nosso introdução, a gente já deu spoiler, né? O que é que a gente tem que tem essa liberdade absoluta? Essa é a ajuda de vocês aí. Já identificaram? A liberdade do pensamento. A liberdade do pensamento. O pensamento você pode pensar o que quiser, né? Exatamente, né? O que mas quiser. só que tem que lembrar que vai dar conta dele também. Esse que é o negócio, né? Que pega. Mas Aí que Deus tá deu a o liberdade de pensar, Aparecida? Oi? Ele não deu essa liberdade absoluta para a gente pensar? Deu essa liberdade absoluta de pensar, mas para a gente agora que tem esse conhecimento, esse pouco conhecimento que a gente já está adquirindo aqui, para a gente tentar já controlando esses pensamentos também, né? Porque a hora que chegar do lado de lá, a gente viu em lições passadas que lá um espírito lê o pensamento do outro. Já pensou, misericórdia, se acontecesse isso agora, com esses pensamentos que a gente tem? Meu Pai eterno, né? Então você acha que pelo pensamento ele tem liberdade absoluta? Tem liberdade absoluta, você pensa o que você quiser. Né? Eu posso estar olhando para você rindo, mas querendo grudar no teu pescoço? É verdade, né? Não é? Não é assim que funciona o negócio? Esse é só um exemplozinho, né? Basiquinho nosso, né? Porque dentro do nosso coração, dessas impurezas que a gente tem, desse egoísmo, desse orgulho que a gente carrega, ainda que está arraigado, muito preso dentro da gente,
É complicado tudo isso daí. Alberto, Oi, e Lúcia. não tem aquele negócio que diz que a liberdade da gente vai até aonde começa a do outro? Mas no pensamento, como é que você vai limitar isso? Mas eu acho que até no pensamento tem que ter um limite. Será? Mas olha, eu posso pensar, como a Aparecida acabou de falar, estou sorrindo, está sorrindo para mim e com vontade de me esganar, né? É. Ou seja, o pensamento não tem limite. Você pode fazer. Não sei não. Você acha que não tem limite o pensamento? Eu não sei não, porque o pensamento é um tipo de matéria também, Mas vamos, não é? você está trazendo um outro argumento. Eu, Um argumento eu fico vendo pelo outro lado, porque tudo é matéria, né? Mais sutil, menos sutil. Aí eu acho assim que a liberdade absoluta a gente não possui, nem mesmo no pensamento. Porque no momento que você pensa alguma coisa, você está criando aquilo. De Você está alguma apresentando, então, forma, algo novo, né? de alguma forma você afeta o outro. Se você estiver pensando uma maldade ou fazendo um mau julgamento ou alguma coisa, você está afetando o outro, a esfera do outro. Não é a liberdade absoluta. Então, vamos lá. Entendeu? Eu Para nós, penso Lúcia, no plano encarnado, né, agora, nós temos o único local em que você pode pensar o que quiser, que não tem limite, tá? O que você pode, não tem uma restrição, é no pensamento. Confere? Porque se você pensa, mas na hora de falar, externar o pensamento, você tem restrição, né? Pela sociedade, pelo outro, mas na cabeça ou na mente da criatura você pode esbravejar, xingar, desejar, às vezes, o mal, né? Pelo pensamento você pode fazer isso, não tem limite. Confere? Então, eu vou aceitar, mas eu continuo pensando diferente. Não, eu só estou colocando os pontos para a gente entender a pergunta e a resposta dos espíritos, que nós não vimos ainda, né? Me parece que ficou o pensamento. Você está dizendo que o pensamento, mas aí teria um limite, né? Você já está trazendo um limite, né? Alguém discorda que o pensamento é um local onde não tem controle? Onde a gente não tem nenhuma restrição? Alguém discorda disso? Vai, Janete. Boa noite a todos. Não, eu concordo com Maria Aparecida, assim, temos sim a liberdade absoluta no pensamento, né? A gente tem liberdade, porque a gente pensa o que quiser, só que do jeito que tem aquilo ali, nem tudo é lícito, você pode fazer tudo, mas nem tudo é lícito. Quer dizer, se é certo ou errado, aí é outro julgamento, mas na liberdade, sim. Né? Se a gente vai dar conta com Deus e com a nossa moral, é uma coisa, mas a liberdade, sim. Liberdade a gente vai ter. O pensamento, só a gente e Deus é que vai saber. Mas você concorda que, então, esse local, né, esse momento que não tem nenhum limite, que a gente tem realmente uma liberdade absoluta, é o pensamento? É pelo pensamento? Eu creio que sim. Eu creio que é o pensamento. Alberto, dando um exemplo aqui daquele livro, Getúlio Vargas em Dois Mundos. Sim. Quando ele estava no poder, ele achava que tinha um repórter, um jornalista que perseguia e que tudo o que acontecia era por culpa daquele jornalista. E ele pensava e ele materializava na mente dele as piores coisas daquele jornalista, culpava, entendeu? Quando ele desencarnou, que chegou lá do outro lado, que ele viu que até o pensamento fica gravado,
que ele teve acesso às gravações, aí ele percebeu que ele estava sendo injusto, que não era, que aquele repórter, que aquele jornalista não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com ele. Por isso Sim. que eu penso dessa forma. Tudo que a gente pensa fica gravado. Não é etéreo, mas fica. Então, aquilo vai ter uma consequência. Então, você não é livre. Eu acho que eu só sou livre para aquilo que não vai ter consequências sérias, nem para mim, nem para ninguém. O que eu fizer que não afetar nem a mim, nem a ninguém. E eu acho que nesse planeta que a gente está, a gente ainda não chegou nesse ponto. Ok, mas vamos lá. Então, a pergunta é se há, né, algum local, alguma coisa que não tenha constrangimento, né? Ou seja, que a gente teria uma liberdade absoluta. O Espírito de Verdade vai dizer que é pelo pensamento. Pelo pensamento, o homem goza de uma liberdade sem limites. Você pode pensar o que quiser, tá? Por quê? Porque o pensamento não conhece as entraves. Você pode estar dentro de uma cela, né? Você pode estar numa cama, né, paralisado, anestesiado, que você vai. Não, isso não impede de você pensar. Então, pelo pensamento, a gente tem essa liberdade absoluta de pensar qualquer coisa, sem limites, certo? Pode-se impedir o que impede é a manifestação desse pensamento. Ou seja, eu posso não estar paralisada a minha fala, o sistema falador, então, ou de fonagem, né, o fonador, então eu não posso expressar. Ou existe uma legislação que, se eu falar ou se eu agir, se eu me deslocar, eu posso ser preso. Mas não tem como impedir que eu pense. Tá? Entendeu aí, Lúcia? É nesse sentido, ou seja, um local em que a gente não tem limite é pelo pensamento. Existe uma liberdade absoluta. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de aceitar. Mas vamos continuar o estudo. Vamos lá, que a gente chega onde você quer, onde você está querendo. Quem ia falar? Você levantou a mão para falar? Ninguém? Alberto, não fui eu não, mas eu vou falar. Não, eu fiquei pensando, quem tem aquele déficit de atenção, quer dizer, está aqui com o pensamento, de repente o pensamento vai para outro canto, quer dizer, eu lembro que quando eu fazia minhas preces, né, bem longa, eu começava com uma coisa, depois eu estava noutra coisa, não tinha nada a ver, eu digo, meu Deus, aí, meu Deus, que pecado, eu tinha, né, esse pensamento quando era menor, e aí eu voltava, só que hoje em dia, claro, de vez em quando foge, aí eu volto, calma, me concentro, mas é o pensamento que foge, e parece que não tem limite, assim, está voando. Isso, ou seja, é a liberdade que a criatura tem. Somos seres de pensamento contínuo. Tá? E, Alberto, eu tenho essa liberdade? Tem. Tem consequência? Aí nós vamos entrar no aspecto da consequência. Tá? Mas aqui a gente só quer destacar que no pensamento você não tem limites. Você pensa o que quiser. Quanto mais elevada é a criatura, maior controle ele vai tendo desse pensamento. Ele vai conduzindo, como a Janete acabou de falar. Né? As preces devagar sumia, ela percebe, ela conduz de volta. Mas com relação a essa capacidade de não tem travas nenhuma. Isso é uma criação divina. Deus quer que seja desse jeito, que a gente pense, né, e que a gente não tenha limites. Porque é através dessa aparente descontrole que a gente vai achando, né, maneira de coordená-lo. É aparente desse turbilhão de pensamentos que a gente, com a experiência, a gente vai direcionando. No início, é uma coisa louca, né? A gente não tem controle, pensa, vive no mundo da lua, né? Uma coisa é outra, né? Tem pessoas que não têm ainda direcionamento, foco, não conseguem focar, né? Como a Janete alertou. Mas isso faz parte do processo de desenvolvimento. Alguém quer falar?
Não, né? Às vezes o bicho não é. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá tudo ok, né? Alberto, e também no pensamento, eu creio que aí sim tem as ideias, a criatividade, né? Exatamente. Aí permite que você criar dentro da sua mente, né? As ideias vão surgindo, você vai dando forma a ela, e você pode, então, depois manifestá-la, né? Se ela for condizente no momento, no local. Então, o pensamento, ele permite essa liberdade plena, tá? Você pode pensar o que quiser. Lembre-se disso. É o único local, o momento em que é todo seu, não tem controle, tá? Não tem traves nenhum quando você pensa. Isso é uma característica, é uma criação divina para nós, tá? Agora, manifestar isso, aí é outro momento. Aí a gente já não tem essa liberdade, já tem traves. É que, às vezes, o próprio corpo que você está usando não permite você manifestar o pensamento. Às vezes, o local, a sociedade, a cultura não permite você expressar esse pensamento. Mas você não deixa de pensar. Você continua pensando. Tá? Então, no pensamento, não há controle ou constrangimento de qualquer natureza por quem quer que seja ela uma autoridade, seja ela ao fiscal, não tem controle. Ah, não, você não pode pensar. Tudo bem, eu não estou pensando o que você acha que eu estou pensando. Mas, na realidade, eu estou pensando. Não deixo de... Né? Porque é uma liberdade, né? É uma característica que a divindade nos colocou. Tranquilo aí? Com relação um local, um escape em que a gente tem a liberdade absoluta é no pensar. Ok? Alguém ia falar? Não? Então, vamos para frente? Vamos para a próxima? Bom, então você está lá, está pensando, está moldando as suas ideias. Tá? Aí o Emmanuel diz, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identificamos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Tá? Então, o pensamento ele vai procurando, a gente vai criando, moldando o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente... as nossas paixões, tudo isso vai trabalhando dentro de nós, tá? Só que, à medida que a gente vai crescendo, vai ganhando experiência, né, através dos milênios, a gente vai direcionando, né, esse pensamento para a sabedoria infinita e o amor infinito do Pai. Tá? Então, é esse processo de aprimoramento que o Pai nos dá, liberdade plena para pensarmos, mas, à medida que nós vamos ganhando experiência, né, do simples ignorante, a chegar à perfeição, nós vamos conseguindo moldar e direcionar esses pensamentos que a gente está produzindo o tempo todo. Então, você pode estar dentro de uma gaiola, né, mas pelo pensamento você consegue voar, flutuar, ir para outros locais. Né? E ainda o Peregrino Correia fala, o pensamento é liberdade ou prisão. Se liberte do materialismo e do egoísmo, vendo essa vida simplesmente como uma passagem para uma nova dimensão, como uma breve excursão para aprimoramento do ser. Agindo assim, não nos prenderemos e nos veremos cativos neste planeta. Então, ele já traz essa ideia que, e realmente, se a gente pensar, a hora a gente está preso nos pensamentos. O pensamento das paixões nos aprisiona. Né? Pensamentos de fazer o bem, de auxiliar, nos liberta. Cabe a gente trabalhar isso e seguir, né? Mas como é que eu vou conseguir direcionar esses pensamentos? Esse amontoado de pensamentos, de reflexões, de ideias está na minha mente, né? É através das experiências. E a experiência na carne, ela vai nos moldando, vai nos proibindo, vai nos restringindo alguns que a gente não pode.
Não deixa de pensar, mas não pode usar e a gente vai selecionando. Bom, aí entramos na questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Aí vem aonde a Lúcia estava trabalhando, né? E aí? Nós podemos pensar o que quiser, mas nós somos responsáveis pelo que pensamos? Lúcia já disse que sim, né? Somos e temos que assumir as consequências. Nós somos responsáveis, Lúcia? Claro. E tem consequências? Será que tem consequências? Pois é, e nós, além de sermos responsáveis pelos pensamentos da gente, a gente tem que assumir as consequências desse pensamento. É daí que nasce um monte de fofoca. Aí de onde começou? Quem é o responsável? Às vezes aquela fofoca destrói uma pessoa. Aí não vai ter consequência? Quem acha que o pensar da gente tem consequência? O que vocês acham? Tanto tem, né, consequências, e quando a gente está pensando, eu acho que foi a Lúcia que falou, a gente cria, né? E quando a gente cria, a gente plasma. Não é assim, Alberto, que diz? E aí os outros podem ver alguma coisa que a gente está aqui criando, bem focado na nossa criação, né? Dependendo daquilo, daí sim, vai ser uma coisa boa ou ruim, né? Então, tudo a gente tem responsabilidade. Se isso faz parte da nossa evolução. Mas Deus nos deu esse pensamento, né, Janete? Ele nos deu essa capacidade de pensar, né? Como deu o livre-arbítrio. Exatamente, né? O livre-arbítrio, essa liberdade de tomar decisões, né? Ela é relativa. Já de pensar, não, né? Pensar, ela é absoluta. Confere? O agir, a nossa liberdade, ela de decisões, ela é relativa, conforme o local, o desenvolvimento, ela vai aumentando conforme a nossa purificação, né? Mas o pensar, ele continua livre, nós somos livres. Não, tem a liberdade de pensar, mas as consequências também, porque quando você pensa, você é um ser pensante, você é o que pensa. Então, se você está pensando coisas boas, você vai modificando o seu ser, né? Aí ali você vai sempre direcionando aquele pensamento para coisas boas, mesmo que de vez em quando ele vá, porque somos humanos ainda, né? Mas a maioria das coisas a gente está tentando, modificando para o bem. E quando se a gente ficar pensando coisas ruins, né, o padrão vibratório da gente baixa, e aí a gente vai ser, como é que a gente vai ser esse ser? Né? Como é que a gente vai agir? Depende do nosso pensamento. Por mais que a gente olhe para o outro, fique sorrindo e querendo matar o outro, mas com o tempo aquilo pode acontecer. Nossa. Janete, você vê quando uma pessoa é muito negativa, você não se sente bem perto dela. Verdade. Parece que aqueles pensamentos ficam na aura, ficam em torno dela, que quem encosta se sente mal. Né? Tem pessoas que quando chega na sua sala, você sente logo dor de cabeça. A pessoa não abriu a boca, mas você já se sente incomodada. Entendeu? Por isso que eu acho que o pensamento, a gente não tem essa liberdade toda. O pensamento da gente, dependendo do tipo de pensamento, tem consequências para o semelhante e para a gente também. Entendeu? Por isso que eu falei, eu vou ter que estudar mais isso, porque eu tenho dificuldade de aceitar que o pensamento é absoluto, que eu posso pensar o que eu quiser, que eu não vou ter consequência. Eu acredito que eu vou. Eu não posso pensar o que eu quero. Pelas coisinhas que eu ando lendo, assim, de romance e tudo, quando a pessoa chega do outro lado, que o que pensava, que o que julgava, que fez e aconteceu baseado no que pensou, que às vezes era o errado, entendeu? Que ficou tudo gravado, que a pessoa se arrepende, que tem dificuldade de encarar o outro espírito depois que desencarna. Aí essas coisas, por esse lado eu fico vendo que
o pensamento da gente não é tão livre, entendeu? A gente não é tão livre para pensar o que a gente quer. Até porque a gente está num mundo onde a gente tem que espiar muita coisa. Eu acho que, inclusive, o que a gente pensa, o que a gente plasma, o que a gente cria, sabe? Bom, perceba o seguinte, que para a gente restringir ou dar responsabilidade no pensamento, nós temos que usar o argumento ou princípio do Espiritismo. Porque olhamos só a matéria, qual estamos hoje, né, sem olharmos o lado espiritual, você continua pensando o que quiser, certo? Para responsabilizar, né, os maus pensamentos, aí nós vamos usar argumento espiritista, dizendo o seguinte, que o pensamento, né, para o espírito, ele é matéria. O pensamento é matéria. Para a ciência, né, acadêmica, não. Mas para nós, os espíritos nos esclarecem que o pensamento é matéria. Ou seja, você está pensando, você cria matéria mental. Aquilo que você pensa, idealiza, você molda da matéria mais quintessenciada, como vai usar a linguagem de Kardec, você molda no mundo espiritual. É nesse momento que somos chamados de co-criadores com a divindade. Então, o pensamento ele está criando matéria, ou ele está moldando matéria. Se é uma ideia, né, esdrúxula, se é um pensamento de fazer o mal, você está moldando matéria naquele sentido. Você está produzindo elementos materiais, conjugando, usando sua força mental para moldar aquilo. Então, partindo para o princípio espiritualista do espiritismo, nós vamos perceber que o pensamento, mesmo ele sendo absoluto, você podendo pensar, você está gerando em torno de si uma áurea, né, uma aura de ou negatividade ou de bem-estar a provocar nos outros. Aí onde entra o argumento de Lúcia, de achar que o pensamento ele não é absoluto. Ele é. Agora, ele tem a gente é responsável pelo que pensamos por causa dessa informação dos espíritos, que nós moldamos a matéria do mundo espiritual que está ao nosso redor. Nós moldamos o fluido cósmico universal ao qual nós estamos mergulhados e moldando, transformando aquilo numa espécie de matéria com nossas digitais, o nosso DNA. Ou seja, se eu penso em machucar alguém, a matéria do mundo espiritual, o fluido cósmico onde eu estou mergulhado, ele se modifica. Eu crio, então, matéria mental. Eu crio uma ideia. Né? Eu crio uma ideia, pensamento. Se eu penso em machucar alguém, eu começo a idealizar a figura de alguém. Ela aparece ali na minha frente, eu estou moldando. Eu pego a matéria do fluido cósmico universal e crio a figura de fulano, que eu quero machucar. Quando eu quero machucar, aí eu vou. Todos os instrumentos eu vou criando e colocando ali ao lado. E, às vezes, fazendo o movimento. Então, eu crio forma pensamento, e, às vezes, essa forma pensamento ela é tão recriada, criada e recriada o tempo todo, que essa forma pensamento ela ganha vida e sai andando. Vai até onde está aquela criatura que eu estou querendo prejudicar. Eu bombardeio a criatura, eu mando petardos mentais para aquela criatura. Então, sob a ótica espírita, sim, nós somos responsáveis pelo pensamento. Tá? Nós somos responsáveis pelo que pensamos. Quando os espíritos nos trazem a informação dizendo, olha, se você pensar, você é responsável, aí a gente começa a tentar ou ter mais instrumentos para direcionar um pouco mais esse turbilhão de pensamento que está na nossa cabeça, na nossa mente.
Porque nós só passamos a ter informação que estamos criando. Que essas imagens que falam do umbral, né, de objetos, de seres, de vultos, a grande maioria são provenientes desses nossos pensamentos translocados. Que a gente pensa e dispersa. Ele vai embora? Não, porque nós moldamos. Ele continua sendo lançado ao nosso redor. Às vezes criando barreiras ou fronteiras de quilômetros, né, dessas figuras que nós criamos pelo nosso pensamento translocado, pelo nosso pensamento de desejar o mal. Daí os espíritos nos orientar a gente pensar o bem. Porque na medida que eu penso o bem, eu estou criando? Tá, do mesmo jeito. Se eu penso em ajudar alguém, eu estou moldando em torno de mim o fluido cósmico universal de um auxílio que eu estou querendo fazer. Ao fazer isso, ou eu vai pensando coisas ruins ou coisas boas, eu estou também atraindo para próximo de mim, né, criaturas boas ou ruins, que podem me auxiliar nas minhas ideias. Eu penso em machucar alguém, eu estou moldando, é como se fosse uma TV de 70 polegadas no meu perispírito, o espírito está passando e olha, fulano, o que é que ele quer fazer? Ele se afiniza comigo e também vem ajudar na criação. Então, eu atraio espírito para próximo de mim, provocado pelo descontrole do pensamento. Então, nós vamos já, sem ouvir a resposta, né, dos espíritos, né, já direcionando que há o sim. Né? A resposta vai estar nesse sentido. Vamos ver a resposta logo, para ver se é isso mesmo. Já dizer, é responsável perante Deus. O responsável pelo seu pensamento é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve segundo a sua justiça. Olha que legal. Então, Deus nos deu essa faculdade de pensar. Tá? Nós somos responsáveis perante Ele. Os Espíritos vêm e nos dizem, olha, por que você vai ser responsável perante Deus? Porque você está produzindo essa gama de forma-pensamento que está enchendo o umbral de coisas ruins, de imagens ruins, de objetos ruins. Está tudo produzido lá. Então, perante a divindade, você é responsável, sim. Vai ser condenado ou absolvido, é a linguagem que ele usa, se você usa o seu pensamento para pensar o mal, desejar o mal, né, um mau caminho. Né? O que é o mal? É tudo que vai de encontro às leis divinas. A lei é de amor. Se você quer pensa em machucar alguém, você está indo em contra ou desviando do caminho. Então, como é que vai ser julgado? Vai ser condenado? O que você pensou, meu filho? A vida toda você estava pensando. Ah, não, está aqui. Aí é mostrado os pensamentos. Lá naquele ato em que você teve uma situação ruim, nós somos obrigados a relembrar o ato. E no relembrar o ato, a gente lembra o que a gente estava pensando. E todos vão ver o que a gente estava pensando. Sem contar que os espíritos mais elevados, eles também leem o nosso pensamento. Os espíritos menos elevados leem, os elevados também leem o nosso pensamento. Não tem como a gente enganar, não tem como a gente ludibriar. E nós vamos ver hoje, no capítulo de hoje, no anterior de hoje, em que eles nos colocam, o André Luiz nos coloca uma reunião. Ele disse, a reunião maravilhosa, porque lá ninguém pensa mal. Os espíritos mais elevados conhecem o pensamento, ninguém ousa pensar o mal, só pensa o bem, só quer o bem. Aí ele descreve que a reunião é uma das mais agradáveis, porque todos pensam equilibradamente. Tranquilo? Então, Reinaldo Soares diz, com a força do pensamento, você pode ser quem quiser. Basta pensar positivo, atuar positivo. Desse modo,
atrairá coisas boas para si. A felicidade é plena quando elevamos nosso pensamento para o bem. Então, todos direcionam, sugerindo, olha, você não vai parar de pensar. Mas busca pensar o bem, busca pensar em auxiliar, em ser útil, né? Você vai ter a felicidade, porque as leis divinas foram criadas para a nossa felicidade. A gente só vai ser feliz, segundo os Espíritos nos esclarece, se a gente for contra a lei de Deus. Aí passamos a ser infeliz. Aí tem esse protocolo aqui. Pensamos, né? A gente pensa, né? A gente põe sentimento no que está pensando. Tá? Quando você pensa, você cria, molda, você coloca sentimento, você coloca vontade, né? E isso pode criar comportamentos. Se eu penso em bebidas, né? Quero beber. Tudo é tipo de beber. Tá? Então, minha mente trabalha bebidas. Isso aí gera um sentimento agradável pela bebida. E que pode me levar ao quê? A comportamento de experimentar, dissolver, né? Por quê? O meu pensamento está direcionado, criando o comportamento, que pode criar um resultado, o alcoolismo, outro tipo de doença. A mesma forma, trabalho no bem, auxiliar, ser solidário, ser sentimento, cria um comportamento e você se direciona a trabalhar naquilo. O resultado, felicidade, saúde física, mental, e assim sucessivamente. Olá, e aí? O que acharam sobre a liberdade de pensamento? Lúcia? Alberto, eu lembrei de um ditado muito comum, né, que aqui na Terra a gente diz assim, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Aí, espiritualmente falando, me diga quem tu és, que eu te digo com quem tu andas. Né, por causa da força do pensamento, dessa cocriação que a gente faz, dessa energia que a Lúcia falou, né? Essa energia também, que o pensamento, se ela se transforma numa energia, e você vai criando tudo isso que já foi dito, então por isso que às vezes as pessoas chegam perto da gente e a gente se sente mal. É o tipo de pensamento que se cultiva, até porque pela cabeça de todos nós ainda passa muito pensamento negativo, não tem como falar que não passa, porque passa. E a gente tem que aprender a controlar ele. Nós estamos aqui para isso, né? Para poder controlar as nossas formas de pensamento, que são as nossas formas mentais que vão criando até esses miasmas, né? Que são esses pensamentos mais negativos, que a pessoa vai se envolvendo nisso daí, que traz doença e um monte de consequências. Verdade. Lúcia, como é que está, Lúcia? Tá tudo bem. Eu acho, concordando com o Cida aí, eu acho que o pensamento, a gente tem liberdade. Eu ainda tenho dificuldade de achar que ele é absoluto. A gente tem a liberdade de pensar o que quiser, agora vai ter a obrigação de assumir as consequências. Exatamente. Tá? Então, Deus, ele nos dá esses caminhos. Meu filho, você escolheu. Né? Você agiu, você pensou, você desejou, experimente, tem consequência. Mas que tem a liberdade de pensar absoluta, ela é. Agora, à medida que a gente fica mais esclarecido, pega essas informações espíritas, né, que os espíritos nos colocam, os espíritos mais elevados, a gente começa a perceber que essa liberdade absoluta não vale a pena, porque tem consequência, né? Então, eu não vou usar ela na plenitude para pensar aberrações. Eu vou, aos poucos, direcionando. Então, dá a impressão, né, Lúcia, de que a gente não tem essa liberdade, mas tem. Só que o espírito mais esclarecido, ele vai fazendo o quê? Ele vai restringindo para aquilo que dá felicidade, que é a proximidade com a lei divina, pensar mais próximo da divindade. Só que quando espíritos menos esclarecidos, né, espíritos ainda do nosso nível, a gente não liga para isso. A gente não quer saber de outro plano, mundo espiritual, né? Muitos negam peremptoriamente, quer viver o momento, então eles extravasam. Tá? Mas que essa liberdade de pensar, ela é sem limite. Tá? Mas a gente vai limitando por interesse e por experiências, né?
E aí, gente, o que acharam? A liberdade de pensar. Dá o que pensar. Dá o que pensar bastante. É muito bom, né? E é mais uma chamada, né, para a vida da gente, para a gente controlar, tentar pelo menos, né, controlar mais os nossos pensamentos, para melhorar, crescer espiritualmente falando. Exato. Bom, estão satisfeitos? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, então? Agora a vovó vai ter que falar aqui. Bora. Vocês vão me ajudar. Agora vamos atrás de Só um Fátima. minuto. Fátima, está por aí? Alberto, Oi. eu não tô conseguindo lhe ouvir. Você está sem áudio? Não, bem Só Fátima. Tá bem baixinho. Só Fátima está com dificuldade? Eu estou normal. Está Eu normal? tô Eu normal. também, estou ouvindo perfeitamente. Aqui Talvez também está seja normal. bem. Aqui tá tudo bem. Talvez seja o seu aparelho. Vê se você aumenta um pouquinho o volume. É possível. Tá? Uma vez aconteceu Eu tô isso te ouvindo comigo, era o bem. fone de ouvido. Eu estou te ouvindo bem, viu? Você está me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Estou te ouvindo. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Não está Agora mudo, nós vamos- não. É vamos porque está pegar bem assim. baixinho. Fátima, Nós- boa noite. Pode ser o que aconteceu comigo, e quem descobriu foi Janete, em relação a lá em cima, onde aparece o microfone. Por favor, Janete, oriente Fátima para ver se é isso. Eu também passei por isso Acho que já. ela- Mas eu acho o que meu ela foi saiu, acho que vai entrar. o meu foi no celular. Eu estou no computador, eu não sei, viu, Ana? Ver se ela volta. Acho que ela saiu. Mas vamos retomar aqui. Nós vamos agora para a segunda parte, que é o livro Os Mensageiros, um livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz. E ele está nos contando, nos dando detalhes de algo que Kardec não foi possível. Os 15 anos de trabalho do professor Denizar, não foi possível trazer tantos detalhes. A gente vai ver muitos detalhes no livro Céu e Inferno, você vai ver muito detalhe na Revista Espírita, sobre o mundo espiritual em si. Mas cabia ao tempo o Jesus mandar outros mensageiros. E vem através desse complemento das literaturas de Francisco Xavier, de Valdo Franco, Ivone Pereira, né, do Amaral, e outros autores consagrados, trazer detalhes de como é a vida social no mundo espiritual. Aqui, André Luiz está nos narrando um curso que ele foi fazer lá no mundo espiritual, porque tem curso, gente. Tá? No mundo espiritual tem faculdades, no mundo espiritual você se especializa, tá? Ou no mundo espiritual você estuda. Então, é como se fosse aqui, existem faculdades e mais faculdades para você se preparar bem, porque o espírito está aprendendo o tempo todo. Quanto mais conhecimento tiver o espírito, melhores as condições dele desenvolver a sua inteligência, e assim a parte moral, por consequência, ela vai ser melhor trabalhada. Então, André Luiz se candidatou a um curso de mensageiro, e ele está narrando para nós, uma semana só. Chegou lá, no primeiro dia ele ouviu uma palestra, depois foi conversar com as pessoas. No dia seguinte, no segundo dia, já foi escalado para fazer uma viagem. Tá? E ele viajou com um mentor, né, e mais um colega de curso. Eles vieram para a Crosta auxiliar, e na viagem eles não vieram pelos meios normais. Segundo André Luiz, eles vieram de forma, digamos, mais tradicional, volitando, voando. O espírito voa, voa. Qualquer espírito voa? Não. Tem que ter um curso, aprender. Tá? Então, ele teve as aulas aprendendo, mas como ele não era tão desenvolvido, na hora que entrou na crosta mais densa, eles tiveram dificuldade. Então, eles tiveram que ir a pé.
Indo a pé, eles, numa montanha, descendo a montanha, abismo, árvores, animais, ele vai narrando para nós como é esse mundo espiritual, a região do umbral. Eles encontram um posto avançado de socorro de uma das colônias que fica dentro do umbral. A colônia Campo da Paz, ela tem diversos pontos de socorro. Ele diz que a cada 10 quilômetros tem um posto de socorro. Esse posto era um castelo medieval, com todas as características, muralha, canhões de defesa, ponto de vigília, ronda, tudo que tem num castelo lá tem, funcionando nativamente. E desse castelo era um ponto de recolhimento de espíritos que estavam no umbral perdido e que são levados para lá. Os que buscam auxílio e aqueles que não podiam se auxiliar. Ele nos conta que foi bem interessante para nós, ele chama de espírito dementado, o espírito que não sabe o que aconteceu, que desencarnou, né? Espíritos que estão dormindo, e espíritos que estão dormindo por entender no mundo material, como nós vivemos hoje, que quando morre, a gente passa a dormir aguardando um julgamento. E isso leva a um caso sério, o espírito chega lá, não acorda, não quer acordar. Então, fica no meio do nada, jogado, eles são recolhidos e protegidos. Dão água, dão alimentos, né? Até que um dia ele acorde. Depois disso, que eles fizeram lá, alguns fizeram uma prece maravilhosa, a gente conseguiu ver as características físicas da prece, o que acontece na prece, ele descreve muito bem as forças que vêm do alto, para quem está fazendo a prece, ela vem para quem está fazendo a prece. E depois aí o indivíduo recebe, conforme os seus momentos, e espalha aqueles benefícios. Eles voltam para dentro, lá tem uma reunião, começa a chegar convidados para visitar a Ismália, que é um espírito que mora num mundo superior ao nosso lar. E é uma verdadeira festa, gente. Aí ele vai conversando com algumas pessoas, e hoje nós vamos para o capítulo 31. Fátima voltou? Voltei, Alberto. Deu certo agora. Pronto, então vamos lá para o capítulo 31. Capítulo 31, Cecília ao órgão. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, parecia refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amar uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções alvitantes. Só um instante, Fábio. Então, aqui é maravilhoso, gente. Ele vai descrever, né, que diz que não teve o prazer de participar de uma reunião dessa, aonde esse princípio amai-vos uns aos outros, ele é percebido. Não tem a hipocrisia da pessoa estar sorrindo para você e estar te desejando mal, das convenções aviltantes que ele descreve, né? Ou seja, aqui você vai para uma festa, uma confraternização, a pessoa está sorrindo e está desejando o mal da pessoa do mal. Lá não. Alberto, lá ele não pensa? Pensa, mas só que eles buscam, esses espíritos aqui, buscam direcionar o pensamento, controlar o pensamento, viu, Lúcia? Esses aqui se esforçam em controlar o pensamento. Eles não dão vazão. Eles podem, mas eles não dão vazão por isso. Mas é que ele vai descrever, olha, lustres, ou seja, luminária, gente. Luminárias, escadaria, né? Vento. Isso é legal, ó. Tem vento, Alberto, no umbral? Tem, gente. O umbral é a continuidade da crosta.
É a continuidade, gente. Né? Clarão lunar, a lua que reflete lá é a mesma daqui. Então, ele vai dizer, o administrador estava orgulhoso, que estava se confraternizando com os colaboradores dele. Então, a alegria transparecia no rosto. Então, quando você vai para um local que você quer estar ali, gosta daquelas pessoas, então a alegria é muito mais transparente. Né? Então, é a vida social. Que Kardec, a gente não vê fala em vida social, mas nessas obras de André Luiz, ele descreve isso com detalhes. Muitos se assustam. Alberto, cada escadaria tem vento, tem água, tem comida, tem árvores frutíferas, tem tudo, gente. Dentro do umbral. Vamos, Fátima. Vamos. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali no quadro vivo e encantador. 50 tangiam um instrumento de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Só um instante. Aqui Ok. é legal, ó, né? Então, salão de música. Nesse castelo, luz, escadaria, mármore, tudo tem. Lustres, né? Salão de música. Nesse castelo tinha um salão para música. Eles foram lá. Estava tocando tudo iluminado, né? Albert, tem energia lá? Tem, gente. Tem energia. Tem lustres. Energia elétrica, outros tipos de energias, né? Aí disse que estava havendo um coro de pequenos músicos. Ou seja, quando eles chegaram no salão, já estavam tocando e cantando, né? Olha quem que estava cantando. 80 crianças, meninos e meninas. Aqui é legal. Gente, essas crianças surgiram de onde? Alguém tem ideia? Nasceram lá, são filhos de outros espíritos, foram criados, nasceu bebezinho espírito. Como é que é? Alguém me ajude aí. Como é que essas crianças estão lá nesse castelo? 80. Por que estão nessa forma? Alguém sabe explicar? E aí? Alberto, eu creio... Oi? Vamos. Alberto, eu creio que seja porque eles ainda... os que partiram assim, né? Os que desencarnaram ainda como criança e ainda não conseguiram se ver ainda como adulto. Eu acho que cada um tem uma história também, né? Pode ser que seja a forma que eles se sentem mais seguros, mais felizes como criança, ou se querem apresentar assim para ficar uma coisa mais infantil. Não, isso é o que eu penso, né? Ou talvez tenha sido a que mais marcou, a fase que mais marcou. Pode ter sido nessa anterior, no último desencarno, ou pode ser no bem anterior. Talvez tenha sido o que mais marcou, foi aquela fase, aquela reencarnação, e quando ele está no plano espiritual, ele se volta para aquela forma. Eu acredito assim. Pois vamos lá. Ó, quando a gente ganha um novo corpo, a gente vai reencarnar, a gente ganha um novo corpo, e esse novo corpo é moldado pelo perispírito, não é isso? Então, o perispírito fica criança, fica bebezinho e vai se desenvolver. Tá? Ao desencarnar como criança, esse espírito, ao chegar ao outro plano, ele chega como criança.
Se ele desencarnou criança, ele chega como criança. Menino ou menina. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 16 anos, ou seja, as idades variáveis. Desencarnou, chega ao plano espiritual como criança. O perispírito dele tem aquela forma. Eles estão aonde? Eles estão no plano espiritual elevado? Estão no meio do umbral. Então, são espíritos ainda imperfeitos. Ou seja, desencarnar não nos torna, ou seja, morrer não nos torna espírito perfeito. Se eu desencarno como criança, a minha aparência do outro lado é como criança. Porque eu não sou um espírito perfeito. Os espíritos mais elevados, não. Mas eles estão no meio do umbral, numa colônia, no posto de controle de uma colônia umbralina. Então, são espíritos ainda que não têm essa capacidade. Então, ele desencarnou criança, ele vai ficar como criança. Certo? Então, ele fica aquele tempo ali, eles são acolhidos nesses postos de socorro, nessa colônia, e se preparam, né, para a convivência social. A mãe de Lísia, lá em Nosso Lar, né, ela diz que, ela nos alerta que das funções que mais ganha bônus horas é cuidar de criança, acolher crianças, espíritos com essa forma criança. Porque ele não tem a capacidade ainda de tornar-se adulto, ele não tem capacidade ainda de ter percepção das outras existências. Porque não é desencarnou, você já vai ter acesso às informações do que você foi antes daquela encarnação, não. Demora, é algo que vai surgindo lentamente em alguns. Em outros, não. Em outros, daquela posição, ele já se prepara para reencarnar novamente. Tá? Então, André Luiz está há quantos anos? No umbral, já 7 anos no umbral, 2 em Nosso Lar, 9 anos. Ele lembra das encarnações dele anterior? Não lembra. Então, o espírito criança também não vai lembrar. Então, são espíritos que desencarnam, são recolhidos, albergados nessas estruturas. Então, uma coisa séria com relação às crianças. Se tem proteção aqui encarnados, órgão de apoio, conselho tutelar, com poderes de tomar a criança da família se está vendo maus tratos, no plano espiritual é muito mais forte ainda. Então, espíritos de criança não ficam soltos, zanzando, são recolhidos, sob proteção e sob disciplina. Isso aqui é sério, porque muitas casas espíritas aparecem crianças se comunicando. Então, espíritos brincalhões, né, usam essa aparência, né, para perturbar o ambiente das reuniões mediúnicas. Então, tem que tomar muito cuidado quando é espírito se passando como criança, tá? Porque normalmente são muito disciplinados e mantidos no local. Então, o que é um espírito que desencarnou com 6, 3, 4, 5 anos tem que possa nos auxiliar, gente, numa reunião mediúnica? Então, tem que ficar muito esperto com relação à passividade do espírito como criança. Pode ser obsessores, né, para bagunçar aquele ambiente. Tranquilo? Vamos. Mas, Alberto... Oi. No caso, eu digo assim porque lá a gente, né, na parte mediúnica, tem crianças que às vezes chegam, por quê? Porque justamente chegam aquelas crianças que estão procurando a mãe, né? E aí eu creio que às vezes acontece de uma criança vir junto até com a tia para receber essas crianças, porque a gente mostra até só, olha, calma, tá vendo aqui? Olha onde tem criança. Aí eles visualizam que tem parquinho, eles se acalmam e são acolhidos, né? Então, assim, eu acho que cada um tem uma certa... o cuidado tem que ser com todos, com criança, com adulto, né? Tem que ser, porque dependendo do trabalho, tem que ter esse cuidado. Mas eu creio... Crianças, não, espíritos com esse formato, eles não saem, eles são já de imediato acolhidos, gente. Já são de imediato acolhidos, tá? Então, direto, já tem espírito já protetor para levá-los, para esclarecer nas colônias, tá?
Não vai atrás da mãe, do pai, não. Não tem, eles têm toda a proteção deles. Se não tem uma criança zanzando no meio da rua, que aqui no mundo a gente vai lá em cima para protegê-lo, imagine no mundo espiritual. Tá? Então tem que ficar muito atento sobre isso. Tá? Alberto. O espírito criança nas comunicações. Vai. Não, é só uma pergunta que eu queria fazer. Eu não sei se vai dar para entender, porque minha internet está ruim hoje. Em relação a essa questão das crianças, quando ela desencarna, assim, tudo, as crianças, elas, algumas, né, dependendo da idade, não falam ainda, não se comunica, não. Eu sei que lá tem a comunicação por pensamento, mas ela, assim, desencarna sem ter tanto conhecimento. Mas às vezes é um espírito que tem muito conhecimento. Então, quando ele desencarna lá, ele não consegue mais transmitir esse conhecimento, que ele fica com essa forma de criança ainda, mas ele fica com o mesmo conhecimento que ele teve aqui na Terra e vai para lá e continua? Como é que é Espíritos esse? imperfeitos, tá, Marília? Espíritos imperfeitos, eles não conseguem modificar o perispírito. Se for um espírito elevado, não. Ele vem para uma missão, por exemplo, para auxiliar os pais, desencarna em tenra idade. Esse espírito elevado, ele só veio cumprir a missão. Assim que desencarna, ele volta a assumir a sua forma que ele tinha antes, ou que ele gosta. Mas esses espíritos umbralinos, não. Se é 1 ano, 2 anos, são acolhidos, são levados para os lares, outros espíritos assumem a função de mãe, de pai, né? Os espíritos familiares acolhem e já se prepara para uma nova reencarnação. Tá? Então, espírito e criança são mantidos em segurança, na proteção. Outro ponto a ser destacado aqui é que ele fala em instrumentos de cordas, né? E 30, 50 instrumentos de corda, 30 na posição de canto. Tinha 80 crianças cantando e tocando lá. Tá? Ou seja, aqueles que têm o pendor para a haste, no mundo material, ao desencarnar, ele leva esse pendor. Lá, além de ter o pendor, ele ainda vai estudar mais ainda. Então, lá tem instrumento de corda, aqui precisa desafina, lá desafina também. Aqui precisa afinar um instrumento, lá também precisa afinar um instrumento. Tá? É a mesma vivência. É a mesma vivência. Tá? Tranquilo? Vamos. Sim, tranquilo. Certo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas, dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando todos os trabalhos. Abeiramos-nos do órgão, sentando todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sobre aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem, corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lá terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais no posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E, fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha, em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento, sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discreta e abraçar Cecília carinhosamente
ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhe nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu. Vocês estão ouvindo? Consegue ouvir? Estou ouvindo. Sim. Essa foi a música que Agora não estou lhe ouvindo, Alberto. Agora você ficou mudo. Também não estou ouvindo. Também não escutei música nenhuma. Também não. Tá mudo faz um tempinho já. Deixa eu parar. Então, não deu, ninguém ouviu, né? Mas depois não. Você no YouTube, tocata em fuga de Bach, né? Bach. É linda, gente, é uma coisa maravilhosa. Imagina aqui, só imaginando nesse órgão aí, né? No mundo espiritual, e é executada pela Cecília e acompanhada pelas crianças, né? Depois manda o link para a gente. Tá, mas você vai botar tocata em fuga em Ré menor de Bach, né? Aparece no YouTube, tem vários, tá? Depois eu vou tentar mandar para lá. É maravilhosa. Aí diz que Cecília tocou e as crianças acompanharam, né? Ela no órgão e eles nos instrumentos musicais, né? Pois bem, então Cecília, poxa, mas tocar para alguém que vem dos planos mais elevados, né? Realmente, mas ela queria lembrar, né, as memórias do pai, né, fazendeiro, né, que gostava de música. E aos filhos, né, principalmente os grandes fazendeiros, botavam os filhos para aprender, né, piano e as músicas as europeias, né? A tocada em Ré menor de Bach. Muito bela, muito bela. Vamos, Fátima. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-no em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro, para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita, como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos. Cecília contou com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, amado meu. Como é longa a viagem entre os escolhos. Neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque te foste ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura, volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada.
Amarei os teus, amarei os que amam, para que me abençoe em teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Continua? Continua. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Só um instante, só um instante. Tá. Então, Cecília, ela disse que estava trabalhando para conseguir, né, méritos, né, ter méritos. Ela trabalha há mais de 20 anos nesse posto, é muito complicado, né, na colônia Campo da Paz, né, sem toda a estrutura aqui do nosso lar, muito serviço, buscando ter méritos para conseguir, né, algo que ela estava esperando. Pelo jeito aqui, ela está esperando o Hermínio, né? Grande amor da vida dela, e mostrando para nós que os espíritos não se esquecem, gente. Aquele que ama, continua amando. Aquele que ama, ele vai amar, seu amor verdadeiro, ele vai amar eternamente. Então, a ligação de Cecília e Hermínio é muito grande. Só que, segundo a mãe de Cecília, né, ele vive de queda em queda, ele está encarnado e desajustado, né, com a lei divina. E, no plano espiritual, Cecília aguardando uma oportunidade de recebê-lo, né? Mas ela fala que ela informa que não poderá contar com ele por muito tempo. Ou seja, a situação de Hermínio é complicada. Ele cada vez mais ele se enrola no mundo material, mas tem um espírito amoroso tentando lutar, trabalhar para conseguir méritos para reunir-se com ele em algum momento, quando ele estiver em condições, né? Mas ela vai demorar. Então, muitas vezes, demora a reunião espiritual de espíritos que se amam, né? Aí o caso aqui do administrador e de Ismália. Na reencarnação anterior, que eles foram casados, né? Ele conta aqui nesse livro, o administrador pisou na bola, né? E Ismália foi ofendida, foi machucada, né, imputada um monte de situação. Ela, ao desencarnar, ela passa para um mundo mais elevado. E o administrador permanece no umbral por bastante tempo. Depois é que ele começa todo um processo de reestruturação, já está há muito tempo trabalhando, mais de 50 anos nesse posto, como administrador, tentando conseguir mérito para chegar até Ismália. Aqui a gente vê uma semelhança de Ismália e Cecília. Cecília ainda não é um espírito mais elevado, continua um espírito umbralino, mas ela está equilibrando os pensamentos, né? O amor, mas o amor não diminui, continua ligado àquele espírito que se ama. Então, o amor não se quebra com a morte, ao contrário, aumenta mais ainda, né? Vamos. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. Que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a no peito e murmurou:
Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Obrigado, Fátima. Aqui, Nada. encerrar, né? Então, um ponto interessante aqui é que a Ismália vai elogiar ela, né? Porque ela progredira na arte divina, ou seja, ela estava cada vez melhor, né, na música, né? Tanto tocando como produzindo, né? Então, ela faz uma canção e ela faz a letra, ela faz a música, né? Ou seja, o espírito continua aprendendo, gente. Se ele era qualquer profissão aqui, ele continua do outro lado. Ele continua aprendendo. Se ele gosta de determinada profissão, ele continua na profissão. Tá? Então, aí tem um outro ponto aqui, né, que ela diz que o coração dela permanece ligado à terra. A Ismália diz, olha, devotar-se não é crime. Tá? Você se devotar a alguém, mesmo que alguém não veja o seu esforço, seja um companheiro, uma esposa, um esposo que não entende, né, que é alcoólatra, e a esposa está lá dedicada o tempo todo, às vezes está totalmente perdida aquela criatura, ou o esposo ou a esposa, e o outro se devota de coração o tempo todo. Faz tudo pela criatura, e a criatura, às vezes, é mal-humorado, é ingrato, né? Mas devotar, né, é uma forma de amor. Você se devota e vai ser com suas ações, com seus gestos, com seu amor, que você vai ter capacidade de auxiliar aquela criatura. Às vezes, uma lágrima de quem é devotado muda toda uma rota na criatura que estava perdida, né? Que é ingrato, que é um toxicômano, que é um viciado, seja de qualquer matizes, né? E tanto se devotar, quando ele olha e diz, caramba, né? Então, o amor é a luz de Deus, ainda mesmo quando não resplandeça no fundo do abismo. Isso aqui tem que gravar, né? Ou seja, a criatura, o amor está perdido, todo enrolado, mas tem alguém que ama. Mas você vê as criaturas aqui totalmente perdido, encarnado, mas lembre-se, tem alguém que o ama. Né? Mesmo no abismo em que ele está, tem alguém que o ama com infinito amor. Tá? E só tenho a agradecer a todos vocês por essa oportunidade desse encontro. Tá? Espero que tenham gostado do livro e do encontro de hoje. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para encerrar? Tudo bem, muito bom. Vamos lá, vamos fazer a prece, vamos agradecer ao Senhor Jesus, que nos convida, que nos chama, que nos traz até aqui, com seu convite de amor, de fraternidade, um sentimento, coração cheio de gratidão por essas palavras, por esse livro, esses livros, pelos pensamentos, pela ajuda de todos vocês, que, intuído de certa forma, nos auxiliaram a fazer esse trabalho. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, que tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, gente. noite. Obrigada, Boa Alberto. noite. Boa noite, boa Boa Bom noite. feriado para noite. Boa vocês aí. noite. Para vocês também. Valeu, Iris. Até mais. Sim.